Ainda não, vamos. Foi. Agora entrou. Foi. Então vamos lá. Vai ler uma página, João? Vem aqui, ordem. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 10. Todos os êxitos da ciência humana se verificam na base da ordem estabelecida pela sabedoria divina em todas as esferas da criação. A astronomia assinala com antecedência determinados fenômenos que se verificarão no cosmos à face do equilíbrio em que se regem os movimentos do universo. A medicina formula prognósticos exatos em vista de contas com a regularidade das ocorrências orgânicas do veículo físico. Em qualquer região da Terra, é possível prever as horas de sombras e luz. Cultivadores orientam atividades na gleba segundo as estações. A planta produz, conforme a espécie, toda a enxertia praticada pelo homem e se caracteriza por limitações definidas na estrutura do reino vegetal. Tudo na obra divina se engrena em princípios de harmonia, abstendo-nos, pois, de tumultuar as construções do espírito com a desculpa de exaltar a caridade ou com o pretexto de cumprir a vontade de Deus. Evolução e aperfeiçoamento constituem realização de todos, atribuindo tarefas a cada um. A primeira mostra o desígnio da providência, seja onde for, aparecer no dever a que somos chamados na construção do bem comum. Sejamos, assim, leais ao encargo que nos compete. Qualquer engenho, para atender com segurança, pede ordem, e a ordem solicita se afirmes cada peça em seu justo lugar. Emmanuel. É Elisa ou a Consuelo que faz a prece hoje? É Elisa. E pronto. Contigo, Elisa. Misericordioso Senhor. Mais uma noite de estudos se inicia neste momento. Vamos colocar o nosso pensamento em ação para estudar o livro Paulo e Estevão. Vamos buscar aprender com as lições deste livro tão simples e tão complexo, que traz informações de extrema importância para aumentar o nosso conhecimento. Mas para que isso aconteça, é importante refletirmos e, com a ajuda dos benfeitores celestiais, através da intuição e da inspiração, questionarmos, fazermos perguntas, fazemos indagações íntimas. O objetivo é sempre melhorarmos. Então vamos rogar aos nossos amigos que nos auxiliem nesse nosso objetivo. Sabemos que muitos gostariam de estar conosco nesta noite, mas temos a consciência de que alguns têm impedimentos e não podem estar conosco. Então terão a oportunidade de ver a gravação, mas receberão mesmo assim os eflúvios desta noite de estudo, desta comunhão de pensamentos e intenções, que irá gerar um facho de luz, um facho luminoso, que haverá de alcançar a todos, inclusive os nossos irmãos sofredores, com os vários tipos de aflições e necessidades, tanto encarnados quanto desencarnados. Que a noite de hoje seja uma noite de bênçãos,
Que o nosso estudo seja um estudo de paz, harmonia, equilíbrio e serenidade. Graças a Deus. Que assim seja, que assim se faça agora e sempre. Graças a Deus. Boa noite, Consuelo. Boa noite, seu Roberto. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite de Boa paz Boa a todos noite, nós. Consuelo. Obrigada por me salvar, Elisa. Consuelo. Tem a de encerramento, querida. Consuelo, você está assistindo um estudo aonde? No quarto. Hein? Onde você trancada? No quarto. Hã? Mas está trancado o quarto? Fechada Oi? a porta, trancado. Pois não. é. Tá O que é que fechado, Jesus fala? tá. Quando você quiser. Não, Tranca então, a porta, né? Por isso é que eu não fiz a oração, porque ele estava trancado. Entendeu? Ai, que horror. Que horror. brincadeira, né, Consuelo? Que Brincadeira. horror. Você sabe porque eu estou brincando assim, né, Consuelo? Mas eu mandei aquilo para você justamente por isso, para você entender a minha parte, entendeu? Mas Que eu a senhora entendi que fala. você tá. Então, eu entendi. Agora ela pode fazer a prece à vontade, que ela está no quarto fechado, que eu sei. Foi o que eu entendi. Você entendeu? Tô Ela brincando, fala as brincando. palavras bonitas. Vocês ficam dando mole pro Afrânio. Acontece isso aí. Pois é. É o seguinte, gente, a Consuelo passou para mim, né, no particular, uma fala do Jesus aquela série. Eu não sei. Chosen, né? Muito bonita aquela série, muito É bonita, muito né? bonita, é. Muito Uma bonita. delícia. Né? E ele fala sobre isso, né? Quando você quiser ler, Aí eu mandei para fala, ele. passou para mim. Eu me aproveitei. Entendeu agora o que eu estou falando? Já que você já está no quarto fechado, tu faz a prece para a gente. O próprio Jesus falando, se tranque no seu quarto, não precisa usar palavras bonitas. Eu não sei fazer essas coisas, então eu tenho que ficar trancadinha sozinha aqui. A prece passa a chave na porta e a prece final vai ser feita por você. Tá vendo? Eu falei. Você falou, graças a Deus que ele já falou, mas tem a Não é só eu, não. Você sabe que eu não sei usar essas palavras bonitas que vocês usam, não. O meu é agradecimento e pronto. Tá ótimo. E tá ótimo, tá perfeito, querida. Não precisa ser bonito, não. Tem que ser bom para você. Bom, vamos lá para os nossos estudiosos, Paulo e Estevam. Então, Né? vamos lá. No livro velho, página 229. Ananias estava satisfeita. Agora que o livro novo. Isso aí. No livro novo, é na página 207. Que diferença, né? É. O livro está mais lento, o livro novo. Tem que andar mais rápido. Vamos lá. É porque a letra é maior e o livro é maior, assim, mais alto, né? Uhum. Então, nós estamos hoje estudando o livro Paulo e Estevam. Nós estamos no capítulo 1 da parte 2. 1 da parte 2. Parte 2, isso. Que é Rumo ao Deserto, não é isso? É. É Rumo ao Deserto. Isso. Acho que é. Rumo ao Deserto. Rumo ao Deserto. Uhum. Estamos Então, na página 207 no livro novo e 2 do quê? 9 na página no livro antigo. Deixa eu falar uma coisinha, tá? Saulo teve aquele probleminha, ainda Saulo, tá? Teve aquele probleminha, foi conversar com Ananias, aí Ananias depois o levou numa reunião cristã, tá? Cristã, e ele ficou admirado, né? E vai estar aqui, vai nos falar, né, alguns detalhes, né? Porque ele ficou admirado, né? Da diferença de uma reunião cristã para aquela reunião a quem ele estava habituado lá em Jerusalém, que realmente é muito diferente. É uma reunião de cunho cristão, realmente quem está ali está mais assim, a fim de realmente aprender, se melhorar, etc. E em algumas reuniões que existiam antigamente, eu não sei se existe hoje em dia mais, né? Um está reparando na roupa do outro, se o cara comprou um carro novo, se ganhou isso, se Deus deu aquilo, etc, 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 né? Se sabe mais, é meio complicado isso aí. E Saulo vê como... Oi? Eu acho que ainda é assim.
Infelizmente. Eu estou falando antigamente porque eu não queria chegar a esse ponto. Né? Eu acho que não é assim. As coisas continuam exatamente como eram, porque fomos nós que fizemos no passado, fazemos hoje. São reminiscências. Sr. Roberto, eu vou discordar só de uma coisa. Nós fizemos um pouco mais no passado, aí sim. Provavelmente sim. Provavelmente eu estou querendo ser ameno. Estou querendo ser ameno. Isso. Estou querendo me livrar. Estou querendo me livrar. Se Eu estou querendo livrar. dar um tiro assim tão vivo. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Então, nós estamos no livro novo, no segundo parágrafo da página 207, que começa assim. Ananias estava satisfeito. Junto dos irmãos de mais confiança, acompanhou o neófito até a pensão de Judas. Aquele modesto grupo desconhecido percorreu as ruas banhadas de luar, estreitamente unido e reconfortando-se em comentários cristãos. Saulo admirava-se de haver encontrado tão depressa aquela chave de harmonia que lhe proporcionava segura confiança em todos. Teve a impressão de que as genuínas comunidades do Cristo, nas genuínas comunidades do Cristo, a amizade era diferente de tudo o que lhe dava a expressão nos grupamentos mundanos. No início era assim, né? Tá? E era diferente, realmente. Mas hoje também existe isso, né? Nos, digamos, agrupamentos ainda cristãos de hoje, né, é um pouco diferente dos mundanos. É um pouco, não, muito diferente. Às vezes a gente não repara, a gente fez esse comentário antes, aqui ainda há pouco atrás, mas a gente não repara. Né? Mesmo com alguns problemas, na casa espírita já é diferente. É bem diferente, sim. Há mais assim, uma vontade de ser mais solidário, fraterno. Né? Há essa vontade. E é isso, meus espíritos, quando trouxeram para a gente a doutrina, trouxe isso também para a gente, né, pegar. Né? Que é nos acostumar com essas palavrinhas, solidariedade, fraternidade, etc. É aquela questão de chamar do irmão, né? O Saulo vai comentar isso tudo aí. Então, os grupos mundanos são muito diferentes de nós, sim. Apesar dos nossos pesares, já tem muita coisa boa pesando para nós, tá? A nosso favor, né? Alguém quer comentar? A gente está se esforçando, né, Afonso? É. Estamos nos esforçando a nos modificarmos, a nos evangelizarmos. Já existe em nós aquela vontade de nos evangelizar, de sermos evangelizados e nos evangelizar. É verdade. Aqui ele coloca que o Saulo aqui ele estava admirado. Tudo que você falou do trabalho lá do povo hebreu, quando ele lidava lá, né, nas reuniões, tudo voltado à vida, à esfera, e a dos cristãos é buscando as paragens, tudo assim, né? Mais Ao alto. alto. Mais alto. Então, vou pegar o gancho que a Elisa comentou aí há poucos minutos. Muitas coisas ainda não continua assim, né? Lembrando daquele famoso livro que a gente vem sempre falando, que eu estou lendo ele, a causa da cegueira do Camilo. Isso lá no século 33, ele participou lá da crucificação, né? E ele não era hebreu. Ele tinha matado 2 pessoas e estava fugido. E foi parar justamente naquele período lá. Né? Então, ele deixou-se influenciar pelo meio. Ele fala tem um nome lá que ele dá para o Barrabás, não chama Barrabás de terrorista, não. Nem outra coisa, dá um outro nome. E a Jesus, sim, que era um terrorista. Quer dizer, essas loucuras todas. E o Paulo tinha isso em mente, né? E ele, esse Camilo aí, participou também daquelas pedradas lá do Estevão. Está escrito lá no livro, tá? Do Estevão. E a Maria, ele chamava a Maria de leviana, disso, daquilo, era brincadeira. E quem o acolheu?
Depois, 1.700 anos, desculpa aí o seu comentário, 33, no século XVIII, quer dizer, 1.700 ou 1.800 anos, sei lá, ele vem a ser cego aí, tudo por interesses pessoais, né? Se apaixonou por uma prima lá, a garota lá, Maria Bárbara, né? O Luiz apareceu, encantou a garota também, que é a linha do caminho. Olha o besterol que ele fez. É esse negócio. Então, a mãe tinha orientado, o padre, que no qual no começo ele procurou, orientou a ele. Eu estou esticando, dando linha na corda aí, né? Na pipa, no caso, porque ele estava envolvido com o cristianismo. Mas depois ele foi se meter com quem? Aonde? A Companhia de Jesus. Aqueles padres espanhóis mais interessados, né, nas posições. No cristianismo à parte. O interesse em primeiro lugar. E deu no que deu. É pedreira. É isso que o Paulo coloca. Saulo admirava de haver encontrado tão depressa aquela chave de harmonia que lhe proporcionava segurança, confiança em todos. Mas você me perdoe, vocês, no caso, me perdoe. São poucos centros espíritas que fazem um trabalho com espírito de renúncia. Eu ando, tá? Eu vejo, porque eu vou fazer o estudo aqui, ali e acolá. Até hoje, vocês me perdoem, eu tomar mais um tempinho. Até hoje, aquele grupo lá que eu ajudo levando as informações lá, né? Que foi a Zenir quem nos puxou para lá, tá? Vocês devem lembrar da Zenir. E lá o pessoal coloca amor, tá? Eles interessadíssimos em aprender. E está mudando o perfil do pessoal lá ligado aos terreiros e migrando para, né, para os conhecimentos espiritistas. E poucos centros espíritas, eu digo espíritas, não estão cumprindo o que lhe é de direito de fato. Eu paro por aqui, não vou entrar em crítica nem julgar ninguém, tá? Pelo amor de Deus, mas é o que nós vemos. O pessoal coloca muito interesse pessoal. Muito. Vamos lá, Elisa. Na diversidade das lutas sociais, o traço dominante das relações cifrava-se agora a seus olhos nas vantagens do interesse individual, ao passo que, na unidade de esforços da tarefa do mestre, havia um chumbo divino de confiança, como se os compromissos tivessem o ascendente divino original. É a mudança, né? Isso aí. Uma turma olhava para o seu lado, interesse individual, e a outra turma olhava para o outro lado, que é o interesse, né, global, geral, né? O que é bom para todos é bom para mim. E o que é bom para mim tem que ser bom para todos. Quer dizer, isso não acontecia onde o Saulo estava. Tá? Muito ao contrário, né? É bom para mim, é bom para mim. É que nem o Richelieu, né? O Richelieu falava, né? O Richelieu, o francês, né, que você fala, né? O Richelieu, né? Ele falava, ele falava para a França, né? É bom para a França, é bom para Deus, é bom para Deus, é bom para a França. Mas olha só, ele fechava o circuito na França. Só que a França, sob a visão dele, era ele, né? Era ele, né? Então era a mesma coisa lá no Sinédio. O Sinédio era bom para o Sinédio, era bom para Deus. Era bom para Deus, era bom para o Sinédio. E o Saulo seria, né, o futuro rabino lá do Sinédio, quer dizer. Tudo diferente do que ele está vendo agora. É um aprendizado enorme. Ele está cada vez que mais aprendendo, né? Por isso que antes ele fala que o neófito, Ananias acompanhou o neófito até a pensão. Ele estava num grau intelectual altíssimo, mas estava aprendendo sobre a nova visão, né? Visão cristã, né? A viver. A viver. É o nosso problema hoje, de nossa humanidade. Nós temos que mudar todo o nosso modo de viver.
Nós sabemos, as fórmulas estão aí. Mas, veja bem o trabalho que nós vamos ouvir, né? Conforme fala-se aí, né? Espíritos de fora, para reforçar isso, que a gente já sabe. A gente já sabe, temos tudo aí. Qualquer um aí na rua sabe quais são as regras. Nós precisamos de espíritos de fora, de outros orbes, outros planetas, vir aqui para reforçar o que nós já sabemos. Exemplificar em massa, né? É o capítulo 18 do livro da Gênesis, que eu adoro aquele capítulo 18, que fala sobre isso. Tem um quartel, tem homens, meia dúzia bagunceiro e tal, vão tirando os bagunceiros e botando bom. Daqui a pouco está todo mundo bom. Ou seja, indiretamente eles chamam a gente, que Maria vai com as outras. Né? E quando a gente vê todo mundo fazendo bem, nós vamos juntos, graças a Deus, né? Pelo menos isso. Chega de fazer o mal. Então é isso aí. É a diversidade, é o diferente. Parece ser novidade pra gente, mas não é novidade, não. É a mensagem do Emmanuel falando em ordem, né? Que é a disciplina. Vou pegar só fato isolado. Por exemplo, você falou do CISREG agora, não foi? Se ele fosse implantado direitinho, eu lembro, eu trabalhava, ainda estava trabalhando. Quando o CISREG veio, eu lembro dos médicos que ficavam na... Meu Deus, lá tinha um nome, esqueci. Quando o paciente chegava, triagem. Para fazer a triagem, todos os dias os médicos estavam lá, e os médicos também estagiários, né? Que é para admitir o pessoal no INCA. O doutor Mário Conde, ele mora aqui na Penha. Tem um outro médico também, escuro, já aposentado, já também mora oriundo aqui da Penha. Morava até aqui, no Grotão. Enfim, eles disseram, vão estragar toda a triagem do INCA. Isso se deu, né, lá no primeiro governo do Fernando Henrique Cardoso. E veio, e esse atual presidente, na sua primeira gestão, que implantou, mas não deu sequência. Deixou as coisas, e no governo da dona Dilma, que também, né, trouxe o mal-estar para o CISREG. E em conflito, desculpem eu falar, com os planos de saúde. Então, se o CISREG, se realmente ele, né, atendesse como nós teríamos o SUS, né, nós teríamos um bom trabalho, tá? Porque a Fran, dinheiro tem, tá? Dinheiro tem. O problema é a administração. Desculpa aí Os interesses próprios e mundanos. Eu fiquei só nos casos isolados, que é para atender a saúde, né? Você falou também daí do problema de violência e tudo mais, tudo isso. É isso aí. Vamos lá? Vamos. Todos falavam como nascidos no mesmo lar. Se expunham uma ideia digna de maior ponderação, faziam-no com serenidade e geral compreensão do dever. Se versavam assuntos leves e simples, os comentários timbravam franca e confortadora alegria. Em nenhum deles notava a preocupação de parecer menos sincero na defesa dos seus pontos de vista, mas ao invés, lhaneza de trato sem laivos de hipocrisia. Porque, em regra, sentiam-se sob a tutela do Cristo, que, para a consciência de cada um, era o amigo invisível e presente, a quem ninguém deveria enganar. Acho que vamos pular esse parágrafo, essa questão de defender o ponto de vista é um negócio terrível, né? Eu sou o dono da verdade, fim de papo. Nossa. É por aí, né? Infelizmente, né? Eu convivo com vários donos da verdade. Não estou me eximindo de também que vai passar por isso. E o que é interessante que nesses grupos, né? Isso, se ele estava aqui, não havia hipocrisia, era real, né? Os sentimentos das pessoas eram expostos
realmente se aceitava, né? Ninguém é dono da verdade. Quer dizer, o único que eu sei que realmente foi o dono da verdade, o próprio Cristo, né? Que ele realmente trouxe para a gente a verdade, né? Eu sou a verdade, o caminho e a vida. Quer dizer, o Evangelho. Aí o Gamaliel, mas lá na frente, vai falar um negócio muito bonito sobre o Evangelho. Muito bonito, mas é daqui a pouco. Quer dizer, ou na próxima aula também, não sei se vai chegar lá não, que é bem lá na frente. Ok? Vamos lá. Consolado e satisfeito de haver encontrado amigos na verdadeira acepção da palavra, Saulo chegou à estalagem de Judas, despedindo-se de todos profundamente comovido. Ele próprio surpreendia-se com o sabor de intimidade com que as expressões lhe afloravam aos lábios. Agora, compreendia que a palavra irmão, largamente usada entre os adeptos do caminho, não era fútil e vã. Os companheiros de Ananias conquistaram-lhe o coração. Nunca mais esqueceria os irmãos de Damasco. É mais um aprendizado para a gente, né? O sentido da palavra irmão. Ele já conheceu, já aprendeu aí, né? Vamos ver se a gente aprende também, que realmente. Hã? Eu sou obrigada a rir. Mas é o que o Emmanuel está passando isso para a gente, né? Se o Saulo aprendeu, nós também temos que, né, dentro do mesmo ritmo, né, aprender. Porque é muito fácil falar irmão, irmã, né? Né, Elisa? Bota a camisa assim meia torta, né? Aquela Boa noite, irmã. Né? a Fala subida de também. escada a subida de escada com colarinho na manga, tá Isso, tudo assim, caído assim para o óculos torto, assim, né? Olha o sinal de humildade aqui, olha só. Boa noite, irmão, boa noite, irmão. Falando fininho, né? Assim, a gente tem que aprender realmente, né? Qual o sentido dessa palavra. Boa noite, irmão. Nós falamos É você que vai fazer a palestra hoje, senhor? Então não demora muito não, tá? na Quem hora. que é? É você que vai fazer a palestra hoje, meu irmão? Sim, sou eu. Mas cá para nós. Não demora muito não, que eu quero ir embora mais cedo para casa. É É isso assim? aí. É por aí. Eu fico rindo dessas coisas, mas, cara. Sei lá, se eu Vamos fico lá. rindo de nervoso. Sei lá. Vamos lá. Ó, quarta-feira nós enfatizamos bem a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Aquele Exatamente. degrauzinho, aqueles 3 degraus, não foi? Pois é. É fogo. O irmão entra nesses degraus aí, entra nos 3, tá? Ai, ai. Que dificuldade, gente. Vamos lá. Pois é. No dia imediato, contratando um serviçal indicado pelo estalajadeiro, Saulo de Tarso, ao amanhecer, embora surpreendesse o dono da casa com o seu ânimo resoluto, pôs-se a caminho da cidade famosa, situada em um oásis em pleno deserto. Quem não se lembra, ele falou que ia procurar Gamaliel, né? Gamaliel morava em Palmira. Então, no dia seguinte, se põe a caminho para Palmira, tá? Então, vamos lá. Nas primeiras horas da manhã, saíram das portas de Damasco 2 homens modestamente trajados, à frente de pequeno camelo, carregado das necessárias provisões. Saulo fizera questão de partir assim, a pé, de modo a iniciar a vida com rigores que lhe seriam sumamente benéficos mais tarde. Olha só, ele já imaginou o futuro. Depois de bater um papo com o Gamaliel, que está mais à frente aí, brincadeira não, Gamaliel realmente, de novo, o nosso papo de quarta, top de linha, tá? Nossa, mas isso é mais à frente, vamos lá.
Não viajaria mais na qualidade de doutor da lei, rodeado de servos, mas sim como discípulo de Jesus, adstrito aos seus programas. Por esse motivo, considerou preferível viajar como beduíno, para aprender a contar sempre com as próprias forças. Sob o calor calcinante do dia, sob as bênçãos refrigeradoras do crepúsculo, seu pensamento estava fixo naquele que o chamara do mundo para uma vida nova. As noites do deserto, quando o luar enche de sonho a desolação da paisagem morta, são tocadas de misteriosa beleza. Sob as frondes de alguma tamareira solitária, o convertido de Damasco aproveitava o silêncio para profundas meditações. O firmamento estrelado tinha agora para seu espírito confortadoras e permanentes mensagens. Estava convicto de que sua alma havia sido arrebatada a novos horizontes, porque, por meio de todas as coisas da natureza, parecia receber o pensamento do Cristo que lhe falava cariciosamente ao coração. Então nós vamos vendo que essa primeira etapa do Saulo, de mudança, né? De mudança. Ele tem que mudar. Tem que mudar tudo, dar uma guinada geral. É uma coisa que deve ter sido um planejamento lá no alto, né? A gente vê, há um planejamento nisso. Né? Ele vê que tem que mudar. Está no deserto, está meditando, né? Já tá, sabe que só pode contar, conforme está lá em cima, com as próprias forças. E isso é muito importante, porque antes ele tinha muitos vínculos, né, políticos, sociais, etc. Agora não. Ele não conta com ninguém, ele conta consigo e que sabe por quê ele conta consigo, porque ele sabe que trabalhando corretamente no caminho certo, ele tem a ajuda do alto. Né? E está falando aqui que todas as coisas da natureza, né, parece que está recebendo o pensamento de Jesus. Então ele está recebendo nesse primeiro momento, dá forças para essa mudança. Tá? Daqui a pouco vai conversar com Gamaliel, a coisa, não vou contar o livro, né? E, Por favor. não vamos contar o livro, mas essa primeira fase é uma fase muito importante que serve para nós. Primeiro, nós temos que nos habituar, qualquer projeto que a gente faça, né? E com que nós vamos, digamos assim, vamos realizar algo, o que é que nós vamos passar, o que é que nós precisamos, né, nos adequar, etc. Que é uma mudança de estilo de vida que ele fez, foi uma guinada. E nós também estamos sempre fazendo isso, inclusive na própria doutrina espírita, né? Nós entramos, já temos alguns anos lá, né? Não sei quanto, mas acho que aqui o Marnô na doutrina tem mínimo 20 anos. E será que nós já nos adequamos para, né? Não temos que mudar mais um pouquinho. Estamos recebendo informações. Pelo menos noção nós já temos. Agora, nos adequarmos ainda está meio difícil. Nós temos a noção do que precisamos. Mas nos adequarmos ainda está um pouco difícil. Lembra o Velho Testamento isso. Presta atenção. No Velho Testamento, não sei qual foi um dos últimos profetas, falou que os céus, né, fecharia suas portas. Ou seja, o que é que os céus fechariam suas portas? A questão mediúnica das profecias. Parou. 400 anos parado. Aí vem Jesus, de Malaquias a Jesus, não houve profeta. Mas aí os sábios daquela época pensaram, peraí, se os céus fecharam suas portas, nós não estamos desamparados. Tem algo que a gente tem que ver o que é. E descobriram que tinha muito material para estudar, para aprender e para praticar. Né? Nós já sabemos que nós temos muito material para aprender, para praticar. Né? Então,
Nós não temos muita desculpa mais. Temos que realmente, cada vez mais, nos esforçar mais uma mudança. Vai falar, João? No Evangelho, no capítulo 17, tem o 3 e depois continua no 4. O 3 ele fala sobre o homem de bem. E no 4 ele fala a missão dos... Quer dizer, a missão não, os bons espíritos. É mais ou menos isso até que o Roberto comentou e você desdobrou. Ele diz assim, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, no Evangelho, lá nos bons espíritos. O Espiritismo leva a resultados. Vamos substituir a palavra Espiritismo pelo cristianismo, não é? A resultado acima exposto, que é o verdadeiro homem de bem, que era o que o Paulo estava nessa mudança, né? Você falou, a programação realmente vem de cima, né? Do alto, que caracteriza o verdadeiro espírita como o cristão verdadeiro, pois que o mesmo é o outro. Só isso, só para enriquecer até o que a gente está sendo comentado, né? Desculpa aí. Não, é isso mesmo. Espírita cristão. Né? Mesma coisa. Mesma coisa. Vamos lá, Elisa. Vamos lá. Capítulo 2, da segunda parte. O tecelão. Apesar de Um instantinho, acostumar... olha só essa data aqui. Dá para ver essa data aqui? Dá 2/2 de 2012, é isso? Que dia é hoje? 2/2. 24, 12 anos depois. Coincidência, né? Estudei lá no Marco Aurélio. Exatamente 12 anos atrás, né? Interessante. Então, vamos lá. O tecelão, capítulo 2, da segunda parte. Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dada a sua privilegiada situação no deserto, os transeuntes de Palmira... É o quê? Oi? Congelou lá embaixo. Congelou. A minha não, né? A dele. A dele está congelada. Sou eu? Você. É. Tira então, só. deixa eu tirar aqui a minha imagem. Tirei a imagem. Você ia falar alguma coisa e aí congelou. Não, ele ia dizer que eu estou picotando. Eu estou picotando? Não. A minha internet está cheia aqui. Sou eu. A minha internet acabou. Deixa o meu celular. Deixa eu desligar o... Tá, então vou começar de novo para você ouvir. O tecelão, capítulo 2, da segunda parte. Apesar de acostumados ao espetáculo permanente da chegada de estrangeiros à cidade, dada a sua privilegiada situação no deserto, os transeuntes de Palmira notavam com profundo interesse a passagem daquele beduíno, seguido de humilde serviçal, a puxar um mísero camelo arquejante de cansaço. Sem dúvida, reconheceram-lhe o perfil de judeu nos traços característicos do rosto, na energia serena que lhe transparecia do olhar. Saulo, por sua vez, transitava com ar indiferente, como se convivesse naquele cenário de há muito tempo. Ciente de que o irmão do antigo mestre era ali negociante dos mais conhecidos e abastados, não teve dificuldade em obter informações de um compatrício que lhe indicou a residência. Acomodando-se em uma estalagem comum para refazer-se das fadigas da viagem, consultou a bolsa para regular o seu programa. O dinheiro esgotava-se. Mal chegaria para remunerar o companheiro dedicado que lhe fora amigo fiel em toda a penosa viagem. Depois de infortunado do quanto a pagar,
Verificando a insuficiência de recursos, falou-lhe com humildade: Judá, de momento não tenho o bastante para recompensar melhor o serviço que me prestaste. Entretanto, dou-te metade da importância e mais o camelo em pagamento do restante. Continua? Continua. O próprio servo comoveu-se com o tom humilde da proposta. Não precisa tanto, senhor, respondeu confuso. O valor do animal basta e sobra. Desse modo não ficará desprevenido. Contento-me com algumas moedas apenas o necessário para custear a volta. Saulo teve para ele um olhar de reconhecimento e, alegando a impossibilidade de retê-lo por mais tempo, despediu com expressões de conforto e votos de feliz regresso a Damasco. Depois, recolhendo-se ao quarto pobre que tomara, entrou a meditar acuradamente nos últimos acontecimentos da sua vida. Olha só a conclusão que o Saulo vai chegar. Que é uma conclusão muito interessante mesmo. Que, às vezes, até parece que nós já passamos algum momento de nossa vida por isso. Né? Ele realmente está numa situação meio complicada. Por isso que ele procurou o próprio Gamaliel para receber alguns conselhos. Né? Olha só o que ele descobriu nesse momento. Estava só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro. Pouco Na antes realidade, daquela amigos ele não tinha. Ele não tinha amigos. Os parentes eram distantes mesmo. O pai dele morava em Tar, que é hoje a Turquia, né? E dinheiro é uma coisa interessante. Ele vivia às custas do pai, certo? O momento falou aqui que ele trabalhava. Como ele estava afastado do pai, de Jerusalém, o que estava acontecendo com ele? E ele teve nesse momento aquilo que ele mesmo pensou um pouquinho antes. Tenho que contar comigo, com minhas próprias forças. Só que ele precisava também de um refresco, né? Mas vamos lá. Estava só, sem parentes, sem amigos, sem dinheiro. Pouco antes daquela resolução de partir, no encalço de Ananias, não vacilaria em decretar a morte de quem profetizasse o futuro e o esperado. Olha as para rapaz, aguenta só, o que é que tu vai ver só umas coisas? Sua existência, seus planos estavam transformados nos detalhes mais íntimos. O que fazer agora? E se não encontrasse em Palmira o socorro de Gamaliel, conforme aguardava em suas esperanças secretas? Considerou a extensão das dificuldades que se desdobravam a seus olhos. Tudo difícil. Estava como um homem que houvesse perdido a família, a pátria e o lar. Profunda amargura ameaçava invadir-lhe o coração. Repentinamente, porém, recordou-se do Cristo e a lembrança da visão gloriosa encheu-lhe de conforto o espírito desolado. Confiando muito mais naquele que lhe estendera as mãos do que em suas próprias forças, procurou acalmar os sobressaltos íntimos, dando repouso ao corpo fatigado. Olha só que coisa aí, né? Colocou na mão do Cristo. Nós, de vez em quando, falamos isso. Senhor, nas tuas mãos te coloco, né? Falando com Deus em nossas preces, né? Nós temos essa... Bom, eu tenho essa mania, né? De manhã, quando eu saio, eu abro a porta, a primeira coisa que penso é isso. Senhor, estou indo para o meu trabalho, em tuas mãos me coloco e deixo minha família nas tuas mãos.
Eu acho que virou uma rotina mesmo, né, da minha ida. A volta eu não me lembro muito de fazer prece, não, tá, gente? Depois do dia que eu tive, eu acho meio difícil lembrar que existe prece, mas de manhã que a cabeça está calminha, tranquila, tem a prece, né? Mas aí é o seguinte, até onde vai nossa confiança? Ele estava entrando naquilo que a gente chama de, não, um sistema que, tipo uma depressão, né? Não é isso? Estava entrando aqui a profunda amargura ameaçava ele invadir-lhe o coração. Ô, Mas, Afrânio, perguntar uma coisa. Você falou agora sobre, né, a gente é, não deixar, não ter essa confiança, até onde vai essa confiança em Jesus, né? Mas eu coloco dessa forma, assim. Primeiro que nós somos espíritos devedores e a gente sabe que deve muito, né? Seja qual for a religião que nós tenhamos, nós devemos muito porque a gente está aqui, né? E está quase todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, tirando pouquíssimos espíritos que vieram aqui para nos ajudar. Então, eu estou falando isso por mim, por exemplo, assim, às vezes, uma chuva, essa chuva maluca que está dando aí, a Carol ligou para mim, mãe, não estou enxergando nada, estou na Carajal Jacarepaguá, estou cheia de medo, não estou enxergando. Olha, o desespero, né? Aí ela, mãe, reza para mim, pelo amor de Deus, isso no telefone. Quer dizer, você reza, você reza, você reza, mas você sabe realmente que alguma coisa pode acontecer, porque às vezes tem que acontecer. E não é por isso que dá essa depressão, esse desespero na gente, não é por falta de confiança. Nossa, eu não sei nem te dizer quantas vezes Nossa Senhora me ajudou, assim, muito, muito. Eu falo com você, eu encho o saco de Nossa Senhora. Eu sei que ela não vai direto para ela, eu tenho uma noção disso, mas eu sei que eu encho o saco dela por causa dos meus filhos, para cuidar dos meus filhos. Mas, quando eles entram aqui, que eu escuto o barulho da porta, eu falo assim, obrigado, Nossa Senhora. Mas toda vez que eles entram, o Luiz, o Rafael e a Carol, toda vez. Mas deixar na mão não é que eu não confie nela, não confie em Jesus, não confie nos mentores. Eu acho que a gente sabe das nossas dívidas, né? Das nossas dívidas passadas. A gente, de uma forma ou de outra, a gente tem consciência do que a gente foi. Nem que seja pagado, a gente sabe que não é boa bisca. Então, a gente sabe que vai ter que pagar isso. E você não acha que é por isso que a gente não é que não confie, é que não consegue largar na mão de Deus sem preocupação? não, você respondeu a sua pergunta aí. Você falou que confia muito na senhora e várias vezes ela já te atendeu. Então você, né, deixou nas mãos dela. Você nem respondeu a sua pergunta. Mas essa questão, veja bem, se não acontece aquilo que a gente quer, é porque não era para acontecer o que nós queremos, que lá em cima que sabe o que tem que acontecer. Ah, o nosso destino não está em nossas mãos. Nós podemos ajudar o nosso destino, tá? Até modificar, como nós vemos uma pergunta do livro teológico. Mas o ideal é isso, é lógico, ajuda-te que o céu te ajudará. Né, o Paulo falou que tinha que confiar nas próprias forças, mas acima disso, o Cristo. Né? Então nós temos que confiar mesmo, você não tem outro jeito não, que é o melhor para a gente. Porque queira Deus que não aconteça, mas se acontecer, pois você mesmo falou aí, não faz parte da nossa evolução, né? Os nossos débitos, nossos resgates. Mas Né? é isso que eu estou falando, não é Deixa a falta gente de de coração. confiança, né? Mas, É saber que a acontecendo. gente tem que passar. Né? Mas faz parte. Né? A gente, às vezes, acontece coisa com a gente que a gente, poxa vida, eu jamais pensei que fosse passar por isso, mas havia necessidade de passar. Eu fiz tudo certinho. Mas tinha que passar. O certinho ainda não foi o suficiente para não passar. Né? Tem coisas que não tem jeito, a gente tem que passar, faz parte, nós sabemos muito disso. Então, é deixar mesmo, é confiar em Deus, utilizar das nossas forças, mas contando com a força maior. Né? Não entrar nisso que o Saulo falou aqui. Estava, que o Emmanuel fala aqui, né? Estava entrando numa depressão, né? Só que quando ele lembrou do Cristo, não, peraí. Né? Não, mas assim, Né? Afrânio,
Fica claro aqui. Agora a pergunta da mãe é Assim, diferente. agora, olha só. Ele Hum. estava acostumado com um ritmo de vida. Tudo para ele era fácil. Ele era endeusado. Ele vivia com um monte de pessoas que não eram seus amigos, eram interesseiros ao redor dele. E ele estava sempre, vamos dizer assim, no topo, né? Porque as pessoas, por interesse ou não, sempre endeusaram ele, puseram ele no patamar mais alto. De repente, ele cai, ele leva um tombo. Ele sai daquele patamar que ele vivia e vai para um lugar que ele não conhecia, que é o lugar do não ter família, do não ter dinheiro, do não ter amigos, do não ter nada, porque ele não tinha nada, na verdade. Aquilo tudo era uma ilusão que ele vivia. E aí ele se vê nessa situação, porque a diferença de situações é muito grande. Ele saiu de um lugar alto e foi parar no lugar lá embaixo. Então ele está vivendo esse conflito interno, no meu ver, é esse conflito que está mexendo com ele. Mas quando ele pensa que eu estou indo, porque naquela época as coisas eram muito diferentes, não havia as facilidades de hoje, tudo era muito diferente, a nossa relação com Deus era outra, a nossa relação com Cristo era outra, tudo era diferente do que é hoje. Então ali naquele momento ele pensou no Cristo e falou assim, não, se ele me trouxe aqui, se ele apareceu para mim, alguma coisa vai mudar e vai melhorar. Não no jeito que eu gostaria que fosse, mas do jeito que puder ser, né? Que não vai ser mais do jeito que era. É, o que você falou aí, ele colocou na mão do Cristo. Colocou na mão dele, isso aí. Acreditou até... Fala. Ele está naquele momento de que aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Ele está nesse momento, está sem amigos, sem dinheiro. Renuncia a si mesmo. Exatamente. Renuncia a ti mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, a parte mais difícil para ele agora está sendo renunciar a ele mesmo, porque ele ainda tem dentro dele a lembrança de quem ele era. Isso vai ser sempre aí um fantasma no começo, né? Mas acontece que ele já criou a consciência que ele tem que pegar a cruz dele e seguir. Sim. Essa consciência ele já tem. Ele já tem essa consciência. Vão ser só 8 anos daí para frente. Só 8 anos para ele ver que realmente... o fantasminha está lá no porão. Então, de vez em quando, o fantasminha vai catucar ele, entendeu? Ah, sim, vai. Sem dúvida que vai. Isso aí não tem a dúvida que vai. Olha só, ele vai contra Gamaliel, vai voltar para Damasco, vai ter um problema, aí volta de novo para lá para o Gamaliel, vai para o deserto, Oásis de Dan, que é lá no deserto, trabalhar como tecelão, junto Áquila e Prisca, né, 3 anos lá, né, que é para se preparar, conhecer o Evangelho. Depois ele volta para Jerusalém, vai para Antioquia, chega lá e não consegue, ele era um dos maiores oradores que tinha na época de Saulo. Paulo não consegue fazer uma oratória. Durante 5 anos. Os 3 do deserto, mais 5. Olha como esse fantasminha perseguiu ele durante 8 anos, para ele se preparar. Pois é. Ele se preparou muito, quer dizer... Então, e quando ele fala aqui, né, que o Emmanuel coloca esse negócio da depressão, e nós, né, assim como ele, poxa vida, tudo isso que você falou, Elisa, uma mudança de 360 graus. Né? E ele aguentou firme. Sabe, tudo que aconteceu poderia acontecer algo mais aí, não? Ele aguentou firme por quê? Ele entregou realmente na mão de Deus, ele confiou no Cristo. Nós temos essa dificuldade. Né? Mas a gente estava lendo quarta-feira, aqueles espíritos, né, de quarta-feira, da nível de consciência cósmica, não tem essa dificuldade. O próprio Gandhi, que nós estamos falando do Gandhi, quando o cara deu um tiro nele, o pessoal ia matar o cara, ele encheu o cara, não, calma. Né? Ele mesmo protegeu o cara. Ele morreu protegendo o cara, que atirou nele, o repórter lá, dono do jornal, sei lá, né?
Quer dizer, é um nível de consciência que nós temos que alcançar, é o nosso objetivo. E são os exemplos. Ele está lendo, a gente talvez, puxa vida, isso é impossível, é difícil. Principalmente o caso das mães, né? Quando estão na rua, não te ouvi, mas deixa para lá. Fala disso não, que vem o carnaval, a Cristina vem de Vitória só para isso. Pois é. Então, mãe, né, até, né, mas todos nós passamos por esses problemas, esses momentos, nós temos que confiar mesmo. Confiar. Se tiver que acontecer, não tem jeito. Né? Primeiro eu confio nela, depois eu rezo. E aí, sabe, assim, eu sei que ela hoje é uma adulta consciente do que faz ou deixa de fazer. O problema não é o que ela faz, o problema é o que os outros fazem, entendeu? Exatamente, esse é o grande problema, entendeu? Tem hora que você... Não é o que os filhos... Eu confio no que eu fiz. Deixa eu falar. Então, deixa eu falar uma coisinha para você. No livro, poxa, eu não sei se é Loucura ou Obsessão, é aquele que o Dr. Bezerra arma um livro do Divaldo, Manuel Filomeno. Ele arma uma tenda no campo de Santana. Campo de Santana. Tinha uma menina. Loucura e Obsessão, né? É Loucura e Obsessão. A menina só fazia o bem. A menina era, né, fora de série. Ela vai ajudar uma velhinha em dia de carnaval. Ela sabia que era muito perigoso. Foi ajudar uma velhinha. Ela ajudou a velhinha, tal, deu banho na velhinha, deu comida, limpou a casa e voltou para casa. No meio do caminho, 2 ou 3 ou 4 rapazes viram ela sozinha, né? Tudo deserto. Foram pegar a menina, estuprar a menina. Só que os espíritos protetores dela viram aquilo, né, e devem ter consultado mentalmente lá, né, a ficha kármica dela e não, o bem que ela fez já deve tirá-la disso. Eles inspiraram, fiquei ensinando a Joaninha, tinha um Fusca da polícia, né, inspiraram os caras que estavam numa Joaninha lá próximo. O guarda falou para o cara, tem alguma coisa esperando naquele beco ali. Vamos lá dar uma olhada, que tem alguma coisa ali que não está me cheirando bem. Chegaram lá na hora, prenderam os rapazes e levaram todo mundo para a delegacia, inclusive ela. Quer dizer, ela foi aliviada do karma porque ela já tinha um certo merecimento. Só que aí foi o grande negócio. Quando chegou lá, que o cara lá, né, o escrivão lá, vamos, né, registrar a queixa, a ocorrência, ela falou, olha, se vocês querem registrar a ocorrência, tudo bem, eu abro mão, tá? Eu não estou com raiva deles, estou livre, vou embora. Quer dizer, ela perdoou os caras. Aí os espíritos mesmo se surpreenderam, está lá no livro, tá? Agora ela deu um grande salto para a evolução dela, né? Evolutivo para ela. Quer dizer, não tinha que acontecer, tá vendo? Quando tem que acontecer, a gente vê outros casos aí, né? Estão aí na televisão o tempo todo, né? Mas ela já tinha algo que a ajudou. E às vezes não é ela que tem, às vezes é um merecimento. Às vezes a mãe ou o pai tem merecimento, pede, e acontece também, né? Não acontece também. Então, é meio confuso, mas temos que confiar. Né? Eu confio, cara. Eu confio nela e confio no destino e na vida. Eu sei que, assim como ela foi morar longe de mim, tem coisas que acontecem com ela, que ela faz, que eu sequer fico sabendo. Essa é a vida de toda mãe. E assim, a gente tem que desapegar mesmo. Né? Eles têm que correr caminho aí, a gente tem que desapegar. Mas ela agora vem mais cedo para casa. Entendeu? Agora ela não aguenta mais ficar até tarde na rua, quer dizer, quando ela sai de noite, não. Mas assim, o bloco, ela não consegue ficar o dia inteiro como ela ficava de manhã até 11 horas da noite, ela não consegue mais. Ela quando dá 3 horas, 4 horas, ela vem embora para casa. Você tá ficando velha, que eu falei pra ela. Elisa, Khalil Gibran, né? E a senhora, a mãe, pergunta ao profeta, e os nossos filhos? Ele responde, vossos filhos não são vossos filhos. Eles são filhos da ânsia da vida. Né? Vós sois o arco, eles são as flechas. O resto do poema não me lembro.
Mas só esse pedacinho aí já Já, arrebenta, né? já Já arrebenta. porque, Khalil Gibran, né? É o porque livro do profeta, tá? você, é assim, O profeta. você espera realmente que a providência divina proteja ela, né? Você reza para isso. Mas a gente sabe que existe o que tem que acontecer, que não é o acaso. E o que tiver que acontecer, vai acontecer e a gente tem que rezar, porque provavelmente o que tiver que acontecer vai ser até amenizado pela nossa oração. Eu vejo dessa forma, entendeu? Assim, você é uma mãe zen. Não pense por esse lado. Eu tive que me mudar muito a partir do momento que ela foi embora e ficou longe da minha vista, tá? Mas ela é uma mulher de 35 anos, vai fazer 36 agora em março, e eu não posso ficar andando atrás dela, né, gente? Agora é ela que tem que andar atrás de mim, que já sou uma velha de 60 anos. Não, que Então, velha de 60 anos, sou eu uma já jovem de 60 anos. terceira idade, querido, já posso parar na vaga do Quase, idoso. eu também. Então, agora é ela que tem que andar atrás de mim. Mas assim, claro, você não se preocupa? Lógico que eu me preocupo, sabe? Assim, ela saiu no outro dia. Aí chegou aí, ainda não era 1 hora da manhã. Foi pro samba com as amigas, chegou, ainda não era 1 hora da manhã. Aí ela disse que eu falo assim, quando você chegar, você me avisa que chegou e chegou bem. Não precisa ficar falando nada demais, não. Só quero saber que você chegou. Quando ela está aqui em casa, porque aí quando ela está aqui, que eu estou vendo, eu me preocupo mais, né? Ela chegou e disse que foi lá falar comigo. Eu não acordei. E aí eu acordei 3 horas da manhã, em pânico. Eu falei, essa garota ainda não chegou. Ela saiu cedo de casa. Ela já estava dormindo, gente. Eu sono sul. Mãe é mãe. Você sabe que isso acontece comigo, Elisa? Eu falo com a Carol e com o Mãe Rafael. O é Rafael mãe. chegou em casa, entra aqui e fala assim, mãe, cheguei. Só para eu não ter que ficar levantando, né? Toda hora para ver se chegou. A Carol agora já faz isso numa boa, mas o Rafael, meu Deus do céu, como é difícil. Como é difícil. E eu tomo esses remédios para dor, cara, isso me derruba de noite, eu tomo uma dose maior. Então eu apago para a vida, entendeu? Eu simplesmente Deixa, apago para a vida. deixa eu fazer uma pergunta aqui para os pais. Alguém já viu algum filho chegar em casa? Que eu nunca vi, cara. Eu vou dormir e eu sei que eles chegam. Que de manhã eu dou de cara com Mas eles. isso é coisa de pai. Mas isso é coisa de pai. Pai é uma coisa. Eu Ó, falo com o Luiz deu assim, hora. Luiz, o Rafael não chegou ainda. Cara, Consuelo, deixa o garoto, que não sei o quê, que não sei o que lá. Você também, que não sei o quê. O